posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora e leva até você uma palavra de fé, esperança e amor. Você tem praticado que tipo de obras? As pessoas muitas vezes se dizem cristãs, mas pelo seu testemunho a gente fala assim, será que essa pessoa realmente teme a Cristo? Será que essa pessoa realmente nasceu de novo? A palavra de Deus, ela nos instrui. Quando nós somos nascidos de novo, nós devemos ter uma nova postura. Quando nós descemos a água do batismo e ali publicamente professamos a nossa fé em Cristo Jesus, é sinal de que Deus mudou a nossa vida. Jesus Cristo nos salvou e nos resgatou do pecado e agora nós temos por obrigação ter uma novidade de vida e as pessoas devem notar e olhar para nós e falar, esta pessoa mudou, ela tinha um procedimento, agora ela tem outro. A palavra do Senhor em Atos 26, verso 20, diz: Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo, na sua pregação, então, ele diz, olha, eu avisei, as pessoas têm que praticar obras dignas de arrependimento. Isto é, se vocês realmente se converteram ao Senhor, se você realmente faz parte hoje de Cristo Jesus, se você morreu com Cristo Jesus na cruz do Calvário, você precisa praticar obras que mostrem que você agora permanece nesse Senhor Jesus. Como têm sido as suas obras? Você tem exercitado na sua vida mansidão, domínio próprio, longanimidade? Olha, é preciso nós olharmos para a palavra do Senhor e as pessoas precisam notar em nós uma nova postura, uma nova direção de vida, porque já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós e através de nós. Esse é o que realmente é um cristão legítimo, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus te dê um ótimo dia e que você durante esse dia possa testemunhar a obra que Jesus fez na sua vida. Eu quero conversar hoje com uma pessoa que eu tive muito prazer em conhecer e tenho muito carinho por ela, pastor Valdir Sementilli. Ele tem uma experiência de vida e nós vamos passar então essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, pastor Valdir Sementilli. A paz do Senhor Jesus. Pastor Pedro, é um prazer muito grande estar aqui junto com o senhor, né? Essa amizade que a gente começou e parece que a gente já conhecia há muito tempo, né? Porque na verdade o mesmo Espírito, né, que habita nos nossos corações nos constrange a isso, né? Amém. A estar assim como se tivesse à vontade há muito tempo. Amém. Pastor, eu queria conhecer um pouquinho da vida do Valdir Sementilli. Poços Caldense? Poços Caldense, nasci ali no bairro Santana, né? Que é onde bairro antigo aqui em Poços, né, bairro pastor? Antigo ali. E ali eu nasci naquela casa, morei naquela casa 23 anos até para casar. Só saí dali porque eu fui casar. E a sua família é pequena, numerosa, era abastada em recursos? Como é que era essa família, pastor? Nós éramos uma família de cinco filhos, né? Nós éramos em 5 e, na verdade, ali foi com muita dificuldade. A gente lutava, meu pai era pedreiro, trabalhava ali na Escola Dom Bosco, a minha mãe trabalhava como faxineira na Escola Dom Bosco também, né? E era com muita dificuldade. O pastor, naquele tempo parece que as coisas eram mais difíceis, né? Por um casal que não tinha um ganho muito alto, sustentar esses filhos, era necessário uma colaboração dos próprios filhos. Vocês ajudavam? Como é que era? Então, na verdade, como minha mãe trabalhava o dia todo, né, meu pai também, e meus irmãos já um pouco maiores, que eu sou caçula. Então, eles já estudavam de manhã e eu estudava à tarde. Então,
para poder ajudar na tarefa, ajudar nas coisas da casa ali. Então, a minha mãe ensinou todos os filhos, nós éramos, né, em 3 homens, né, e 2 mulheres, mas minha mãe ensinou todos, independente de homem ou mulher, a cozinhar, porque na verdade ela trabalhava fora, então ela chegava a conta de almoçar, então o almoço tinha que estar pronto. Então eu, como ficava em casa de manhã, na época que eu estudava à tarde, então eu fazia o almoço, ia para a escola, e quando eu voltava para a escola para estudar à tarde, antes da gente entrar na aula, eu ajudava minha mãe a varrer as salas. E meus irmãos ficavam à tarde, faziam então a janta, né, com a maior dificuldade tudo também, então limpavam a casa, faziam a janta, ali as minhas irmãs lavavam as roupas. Então foi assim, era uma cooperação muito grande, né, que a gente fazia justamente porque a gente tinha consciência que a minha mãe trabalhava fora porque necessitava, não porque ela queria. Quer dizer que se ela pudesse, ela ficaria com os filhos. Mas devido ao recurso ser escasso, precisava somar junto com seu pai para trazer uma vida melhor para a família. Melhor. Agora, pastor, hoje a gente nota que as autoridades muitas vezes querem impedir os filhos de trabalhar. E isso que o senhor aprendeu, cozinhar, limpar uma sala de aula, foi ruim ou foi bom para a sua vida? Foi ótimo, né? Foi ótimo. Porque, na verdade, enquanto eu estava ali fazendo essas tarefas, eu não estava na rua. Então, hoje, a gente começa a perceber que, às vezes, a justiça, e com essas leis que o menor, novas, que o menor não pode trabalhar, só que, na verdade, eles ficam na rua, aprendendo as coisas que não devem, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Com a mesma simplicidade do meu pai com a minha mãe, que eles aprenderam a ler, a minha mãe tinha pouca leitura, o meu pai aprendeu a ler com a própria mãe dele, que era professora, dava aula nas roças, então ele aprendeu com a mãe dele ali em casa, né? E na verdade, ele, com aquela simplicidade dos meus pais, eles souberam nos educar muito bem, que a gente não tinha tempo de ficar na rua, vadiando, porque sempre tinha as tarefas. Tinha as responsabilidades. Responsabilidade. A gente aprendeu a ter responsabilidade desde pequeno. Agora, pastor, tem uma coisa melhor que aconteceu na sua família. O seu pai e a sua mãe criaram vocês no caminho do Senhor. É verdade. Como é que era a vida dessas crianças ali, todo domingo, indo para a igreja, durante a semana? Como é que era isso? Foi muito gratificante, na verdade, porque no início da quadrangular, na época, não era bem no início, mas logo lá atrás, quando a gente era pequeno, chamava inclusive, né, cruzada, né? E a cruzada, ela tinha culto todos os dias. Então, todas as noites nós íamos à igreja. E nos domingos, na escola bíblica, chamada escola dominical, né? Bênção, né, pastor? Então a gente cresceu sempre nos ensinamentos da palavra de Deus. E o senhor começou a ministrar logo, né, na igreja? Com quantos anos? Com 12 anos, né, na época, nenhum professor nessa idade dava conta dessa sala. Então, começava a dar aula, porque a fase ali de 12 anos é uma fase difícil, que até hoje, né? Hoje acho que ainda é um pouco pior. A garotada está cheia de energia. Cheia de energia, então... E aí precisava, o pastor Misael falou que ele ia assumir essa sala, mas justamente no dia que ele falou que ia assumir, ele teve um compromisso, então ele falou para mim assim, olha, você deu uma lição para os seus colegas. E nisso o compromisso dele terminou até antes. Muito mais, e ele ficou, eu não vi, né, mas ele ficou observando eu dar aula. Ficou ali no fundo só? Eu não vi, eu não sei que estratégia que ele estava ali, porque eu não percebi que ele estava ali. E ele falou, não, olha, eu acho que essa aula, quem tem que dar é você, porque você fala a linguagem deles, porque era tudo da mesma idade, ali 10, 11, 13. E é difícil conquistar o respeito sendo da mesma idade, né, pastor? É difícil, mas eu não sei se por causa do temor de Deus, porque naquela época o temor de Deus era muito forte nos corações. Então o que a gente
hoje a gente teme muito, é que falta o temor de Deus. Por isso que tem essas violências, por isso que tem toda essa tragédia acontecendo, porque falta o temor de Deus nos corações das pessoas. E eu comecei a dar aula com 12 anos e nunca mais parei de dar aula. Agora, encontro verdadeiro foi depois, né, pastor? Encontro verdadeiro. O encontro verdadeiro mesmo, porque mesmo eu dando aula, né, e eu me sentia, alguma coisa clamava dentro de mim, né? Eu não conseguia identificar, porque, na verdade, eu cresci na igreja, então a gente acostuma, né? Existe o lado bom, que você, desde pequeno... É disciplinado. É disciplinado. Só que o outro lado é que você acaba acostumando. Não buscando novas experiências com Deus. Mas chegou, e aquilo clamava, a gente não sabia o quê, mas um dia, numa pregação do pastor Misael, o que ele fez? Ele pegou, falou a respeito da salvação, e ele falou fundo no meu coração, porque ele falou assim, olha, todos quanto o aceitar, ele deu o poder de ser chamado filho de Deus. Naquele momento me deu uma crise de choro, porque caiu no meu coração que eu era neto de Deus. E como eu já dava aula, estudava a Bíblia desde os 12 anos, eu percebi que essa nomenclatura não tinha na Bíblia. Isso não existe, ser neto de Deus. Deus eu precisava passar a ser filho. Deus não tem neto, Deus tem filho. Então me deu aquela crise de choro e eu fui o primeiro, eu lembro, né? Foi várias pessoas aceitaram Jesus, eu fui o primeiro que levantei a mão, fui na frente chorando, porque naquele momento... Tomou uma decisão por Jesus. Tomei uma decisão e eu falei assim, olha, agora sim, eu tenho a responsabilidade de filho de Deus. Agora, pastor, alguém pode estar nos assistindo. E essa pessoa até também está na mesma situação. Ele é religioso, ele vai à igreja, ou ele vai à missa, ele vai a algum lugar, mas ele ainda não teve essa decisão, esse vazio não foi preenchido. Se Jesus voltar hoje, ele não vai para a glória do Senhor. Então, porque na verdade, o direito da gente ir não é uma religião, porque a igreja, a religião não salva ninguém. Tem que ter um encontro. Tem que ter, quem salva é Jesus. Né? Então as pessoas que estão nos assistindo, se você ainda não tem Jesus no teu coração, eu clamo para você hoje, aceita Jesus, chama Jesus para fazer parte da sua vida, porque vai mudar com certeza e a garantia da salvação. Amém. Agora, pastor, o senhor também teve uma juventude como qualquer outro jovem, assediado pelo mundo. Com certeza. E o senhor, como é que o senhor resistiu a isso? Olha, foi muito forte os assédios, foi muito forte toda a experiência, mas o que me mantinha firme é que nós orávamos muito. Nós tínhamos, na época, uma mocidade que buscava o Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo inunda e não tinha espaço para a gente pensar em outra coisa. Expele aqueles pensamentos ruins. Porque, na verdade, a alegria que o mundo busca, e às vezes, entre aspas, ele fala que tem, foi preenchido pelo Espírito Santo. Então eu não precisava de nada daquilo que eles ofereciam, porque na verdade o Espírito tinha algo Santo melhor. Já satisfazia a minha vida. Preencheu todo o coração. Todo o coração. E foi uma coisa interessante, que mesmo eu tendo aceitado Jesus, logo em seguida foi marcado um batismo. Mas eu não dei o nome. Eu não dei o nome para batizar. Né? E naquela época ainda podia também batizar nos rios. Então o batismo foi lá no Véu das Noivas, né? E a gente ia nos caminhões cantando. Outra coisa, né, que naquela época podia ir em cima numa carroceria, dos no caminhão, hein, pastor? Hoje não pode mais. Mas nós né? já desfrutamos bem dessa época. Né? Foi muito feliz. A gente ia cantando corinho para a cidade afora, né? E cheguei lá, quando começou o batismo, não tinha começado ainda. O pastor já estava dentro da água. A mesma emoção que eu tive para aceitar Jesus, eu tive ali, me deu uma crise de choro. E o pastor Misael, dentro da água já, viu eu chorando. E ele saiu da água, porque ele tinha um carinho muito grande. O pastor Misael, nós temos uma referência muito grande. Sem dúvida. Porque, na verdade, participou muito da minha infância, adolescência, juventude. Foi um pai espiritual presente. Então, ele viu eu chorando, ele saiu da água, ele não tinha começado ainda. Ele falou, o que foi, Valdir? Eu falei assim, eu queria batizar, mas eu não dei o nome. Ele falou, não, mas por isso não. Não é a questão de nome. Aí eu falei assim, essa é uma experiência que marca
Muito. Por isso eu quero deixar uma mensagem para as mães agora. Que é muito forte isso que a minha mãe fazia e nós não sabíamos. Ali eu falei assim, pastor Misael, mas eu não trouxe roupa. Como é que eu vou embora molhado? A minha mãe com a sacolinha embaixo do braço. Ela falou assim, aqui está a tua roupa e aqui está a tua toalha. E eu não sabia, mas todos os batismos ela levava a roupa. Ela já tinha Sem esperança. falar nada. Ela não falava Ela nada. clamava isso. Então mamãe, papai que estão me ouvindo, quando você for com seu filho assistir um batismo, sem falar nada, para não incitar a ira do seu filho, leve a roupa, porque Deus pode chamar naquela hora e ele está lá pronto, preparado para descer as águas. Foi assim. E professar sua fé. E foi uma emoção assim muito grande e eu nunca esqueci, porque como que eu podia imaginar? Porque a mulher sempre carrega uma sacola mesmo, não pude, né? Eu nunca imaginei que naquela sacola tinha roupa. Eu falei, mas como é que você trouxe se eu não sabia que eu ia batizar? Ela falou, não, eu não trouxe agora, todos os batismos eu trouxe. Então, a sua mãe tinha essa visão já. Pastor descendo as águas. Isso. Naquele dia só o Valdirzinho, né? Para ela só o Valdir descendo as águas do batismo. E foi uma emoção muito grande. Pastor, as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar isso. Aquela decisão, aquela descida às águas do batismo, faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né, pastor? Faz toda a diferença. Quando ela é sincera, Quando ela é sincera, porque muitas pessoas, pastor Pedro, elas questionam assim, olha, mas aquele ladrão na cruz, Jesus falou para ele, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele não teve tempo de batizar, mas é uma situação. É um ponto. Ele não podia descer da cruz. Não tinha jeito. Ele estava condenado à morte. Já estava ali. Agora, se ele tivesse, ele desceria as águas. Ele desceria as águas. Mas nós não, nós temos oportunidade. As pessoas que estão nos assistindo estão tendo a oportunidade de estar procurando uma igreja, procurando um pastor para se orientar. Né? Então, na verdade, não é o batismo que salva, é Jesus. Isso. É a obediência na palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é uma questão de você observar a palavra de Deus e obedecer. E depois falar para todo mundo, olha, eu aceitei Jesus como meu Senhor. Então, quando você levanta ali, você morreu com Cristo, mas ressurgiu em Cristo. Amém. Para uma nova vida. Uma nova criatura. Pastor Valdir Sementilha volta semana que vem, que tem mais da vida dele. Então, o programa Restaurando Vidas continua já, não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 34. Diz a palavra do Senhor: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de ter aqui a Tua Palavra. Senhor Deus, que a exposição da Tua Palavra, Senhor, venha preencher o vazio dos corações, venha trazer cura, venha trazer transformação, reconciliação e principalmente salvação. Em nome de Jesus, faz um milagre através da Tua Palavra, para louvor da Tua glória. Amém. Eu queria falar para você sobre a compaixão de Deus, sobre um Jesus também cheio de amor pelas vidas. Jesus, então, qualquer lugar que ele se retirava, as pessoas o buscavam, as pessoas amavam estar próximas a Jesus, porque grande sabedoria havia em Jesus. Mas não somente isso, Jesus amava as pessoas, e as pessoas, elas gostam de ser amadas. No olhar de Jesus, nas palavras de Jesus, nos pronunciamentos amorosos de Jesus, o coração das pessoas eram cativados. Jesus falava com autoridade, porque ele não somente falava, mas ele vivia aquilo que falava. Então havia autoridade, e as pessoas recebiam a sua mensagem e satisfaziam os corações com as palavras de Jesus. Diz a palavra que ele desembarcou, mas viu grande multidão e se compadeceu daquelas pessoas. Esse amor cheio de compaixão é um amor que ele não somente vê o sofrimento, mas ele faz algo pelo sofrimento das pessoas. Quando nós temos compaixão, nós queremos sofrer junto, nós queremos dividir um fardo, nós queremos dividir um peso, nós queremos dividir um choro. É maravilhoso quando esse sentimento existe nos corações. E Jesus, ele tinha uma característica: ser compassivo. E é interessante, porque ele olhou para aquele povo e viu que aquele povo estava como uma ovelha sem pastor, uma ovelhinha sem pastor. É alvo certo de um lobo. Interessante isso. O Senhor Jesus ama as suas ovelhas e ele quer pastorear as suas ovelhas. Ele quer proteger as suas ovelhas. Quando nós estamos fora da palavra do Senhor, quando nós voltamos as costas para o nosso Senhor, é um perigo. É um perigo de que o inimigo venha e comece a colocar sentimentos nos nossos corações, comece a mostrar coisas aos nossos olhos, e nós então ficamos um alvo fácil, uma presa fácil de Satanás. Mas Jesus, ele quer te proteger, ele ama você, ele ama a sua família, ele quer cuidar dos seus sonhos e da sua vida, ele quer estar com você todos os momentos da sua vida, porque ele quer te proteger. Uma ovelhinha sem pastor também é uma ovelhinha que não sabe onde há uma pastagem boa, é uma ovelhinha que ela fica desnutrida, ela fica frágil. Um pastor de ovelhas, ele pastoreia aquelas ovelhas por uma pastagem, até que essa pastagem comece a enfraquecer, mas ele já tem outro lugar para levar essas ovelhas. E é interessante que ele já pega essas ovelhas de um determinado local, onde o alimento fica escasso, e leva para um lugar onde o alimento está verde, o alimento está bastante nutritivo. Alimentar ovelhas é aquilo que Jesus quer. Se você se considera uma ovelha do Senhor, você precisa sentir necessidade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o pastor da sua vida, você precisa se submeter a Ele,
precisa deixar que Ele te leve aos locais que Ele quer, porque os locais dele, além da segurança, vão trazer um alimento para a sua vida. Interessante isso. Nós não podemos ficar sem a palavra de Deus. Nós não podemos ficar sem os cultos, onde nós iremos ali receber a palavra do Senhor, porque Ele também envia pastores para pastorear o seu rebanho. E é interessante, quando você não tem um pastor na sua vida, você pode ficar aí, olha, desnutrido. Você pode ficar desnutrido, seu coração vai ficando vazio. E aonde há um vazio, o preenchimento vem com as coisas do mundo, com os desejos do mundo. Tome cuidado, você precisa se alimentar bem, alimentar da palavra. Interessante que quando as ovelhas não têm pastor, elas ficam sem direção. Eu não sei se você já se pegou um dia na sua vida em que você levantou e falou: olha, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não tenho hoje um projeto para a minha vida. Parece que aquele dia começa tão mal. Parece que o nosso coração realmente é um coração pesaroso. Nós queremos ter sonhos, nós queremos ter planos, nós queremos conquistar. Mas quando nós perdemos a direção das nossas vidas, nós tornamos pessoas também murchas, vazias, infelizes, sem algo a realizar. Quando você está em Jesus, quando você aceita o pastoreio de Jesus sobre a sua vida, você é uma pessoa abençoadíssima e Deus te dá uma direção. O Espírito Santo de Deus te mostra claramente o caminho a seguir. E quando você vai onde Deus quer, quando você vai obediente ao Espírito e é conduzido por Ele, você vai em um lugar que é o centro da vontade de Deus. De repente você pode estar aí, olha, num leito de hospital. De repente você pode estar passando por uma fase de desemprego. De repente o seu casamento não está indo bem. Mas você pode ser usado por Deus. E Deus pode abençoar e liberar bênçãos sobre a sua vida. E Deus pode começar a te dar uma direção. Eu conheço uma pessoa que ela passa por uma enfermidade e Deus ainda não resolveu curá-la. Mas essa pessoa, ela fala: olha, que desejo eu tenho de poder novamente caminhar. Porque se eu pudesse caminhar, o meu objetivo seria falar do amor de Jesus. O meu objetivo seria glorificar o nome do Senhor nos locais que eu pudesse passar. Quantas pessoas estão murmurando porque não podem ganhar mais dinheiro, porque não podem se enriquecer, mas não pensam nas coisas de Deus. Quando você deixa o Senhor pastorear a sua vida, você não fica sem direção, porque o Senhor Jesus é um Senhor de provisão, é um Senhor de bênção, e é um Senhor que dirige não só a sua vida, mas os seus sonhos, os seus projetos, a sua casa e a sua história. O Senhor se compadece, porque aquelas pessoas estavam como ovelhas que não tinham pastor, e Ele passa a ensinar. Quando nós estamos prontos para receber da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, nós nos tornamos realmente abençoados, porque a palavra do Senhor libera a nossa vida, sai do pecado, vida, e entra na direção que Deus dá. E o Senhor termina esse texto aqui relatando que o Senhor também é o Deus da provisão. Talvez você tenha buscado primeiro a provisão. Não, busque primeiro a direção, porque Deus multiplica. Onde havia poucas coisas, Deus fez muita. Onde havia também ali quase nada para alimentar muitas pessoas, Deus fez o quê? De 5 pães e 2 peixes, alimentou multidões. Deus quer cuidar da sua casa, da sua vida e dos seus sonhos. Eu vou orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos diante da Tua palavra, de falar do Teu amor. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, para que ela seja uma ovelha do Teu pastoreio, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja perto da sua casa, onde a palavra de Deus é pronunciada. Confira na sua Bíblia, para ver se aquilo que está sendo pronunciado realmente confere. Tema Deus, entregue a sua vida a Ele, deixe Ele cuidar de cada detalhe da sua vida. Deus te abençoe. Posso clamar,
pela fé posso enxergar.